Oi pessoal, tudo bem? Vamos estudar essa semana no Vem Segue-me Doutrina e Convênios 27 e 28. Vamos falar um pouquinho de Hiram Tate, que foi uma das 8 testemunhas das placas de ouro. Ele era casado com Catherine Whitmer. Eles moravam na casa dos Whitmer quando ouviram e aceitaram o Evangelho, mas surgiram problemas quando ele disse receber revelações por meio de uma pedra vidente que havia encontrado. E você pode pensar, peraí, o que é uma pedra vidente? Bem, uma verdadeira pedra vidente é um instrumento divino, como o Urim e Tumim, utilizado para receber revelação do Senhor por alguém chamado como vidente e revelador. Essas pedras foram usadas ao longo do tempo na antiga Israel e na antiga América. Pense nelas como a leitura de mensagens em seu celular. Joseph costumava usar uma pedra vidente para receber revelações e ajudar na tradução das placas. É como quando a gente tenta olhar para a tela no celular quando estamos no sol. Aí colocamos a mão na frente da luz solar para poder ver melhor. Era basicamente isso que acontecia com Joseph Smith na tradução das placas. Essa pedra servia para facilitar a leitura. Infelizmente, Satanás, o mestre enganador, distorceu essa prática para enganar e confundir esses primeiros membros da igreja com revelações que pareciam reais, mas estavam misturadas com mentiras. Muitos membros, incluindo Oliver Cowdery, acreditaram nas revelações de Hiram Tate sobre o estabelecimento de Sião e a organização da igreja, embora contradissessem algumas coisas encontradas no Novo Testamento e nas revelações de Joseph Smith. Agora lembre-se, esses novos membros vieram de diversas origens religiosas e ainda estavam descobrindo o que era certo e o que era errado. Naquela noite, Joseph, genuinamente preocupado, perguntou ao Senhor o que deveria fazer. E na sessão 28, o Senhor deu sua resposta de forma bem clara. Sim, embora possamos e devamos receber revelações pessoais para nós mesmos, nossa família e nossos chamados, somente o profeta pode receber revelações para toda a igreja. Misericordiosamente, o Senhor disse a Oliver para chamar Hiram de lado e ensinar-lhe com amor que ele foi enganado. Não deve ter sido uma conversa fácil. E alguns dias depois, esse grupo de novos membros se reuniu na casa dos Whitmer para a segunda conferência da igreja. Eles discutiram as falsas revelações de Hiram e, embora tenha levado algum tempo para ser convincente, todos, incluindo Hiram, concordaram que eram falsas. O restante da conferência durou 3 dias repletos de paz, esperança e caridade. O Senhor ensinou-lhes que tudo em sua igreja deve ser feito em ordem e por consentimento comum, levantando a mão. Agora, pense sobre isso. Várias vezes por ano na ala, estaca e conferências gerais, concordamos de comum acordo em apoiar nosso profeta, apóstolos e líderes locais. Mas não estamos votando ou nomeando esses líderes, mas o Senhor nos permite apoiar, dar suporte ao trabalho deles, que foram chamados por Deus. Nas sessões 27 e 28, o Senhor explica com mais detalhes várias das chaves necessárias para administrar seu reino na terra. Essas chaves são tão importantes e foram dadas a Joseph por vários profetas antigos que o visitaram. Então nosso profeta carrega um chaveiro realmente enorme, como se fosse um zelador? Não. As chaves do sacerdócio não são chaves físicas que você tem nas mãos, mas sim a autoridade do Senhor para liderar sua obra.
Pense desta forma: se você tem um carro grande, bonito, parado na sua garagem, não é muito útil para você a menos que você tenha as chaves que o façam funcionar, certo? Ou seja, você não vai poder dirigir esse carrão se você não tiver as chaves. No Evangelho é a mesma coisa. Você não pode batizar e confirmar alguém a menos que tenha as chaves ou a autoridade para isso. E você não pode receber revelação para toda a igreja, a menos que você tenha essas chaves. Sem as chaves adequadas do sacerdócio, você está apenas sentado no carro. Ótimo para olhar, mas sem funcionar. Falando em chaves para confirmar, embora Emma Smith e Sally Knight tenham sido batizadas em junho daquele ano, elas ainda não eram membros confirmados por causa da intensa perseguição que atrapalhava as reuniões. Semanas depois, quando Sally e seu marido Newell visitaram os Smiths em Harmony, eles tentaram novamente fazer uma reunião de confirmação. Joseph queria seguir o exemplo de Cristo no livro de Mórmon, de administrar o sacramento antes de dar o dom do Espírito Santo. Então, ele se preparou para um serviço sacramental, saindo para comprar vinho para a reunião. Não se preocupe, eles ainda não tinham a palavra de sabedoria. Bem próximo da casa dele, antes dele chegar no local, um anjo parou ele e disse: "Não compre vinho de seus inimigos." Definitivamente havia bandidos que queriam prejudicar os Mormons. O anjo também explicou que o que comem ou bebem no sacramento realmente não importa, contanto que seja feito com a devida autoridade e com os olhos fitos na glória de Deus. Então, Joseph voltou rapidamente para casa, onde eles fizeram um pouco de vinho e o sacramento e as confirmações finalmente aconteceram. Hoje em dia, obviamente, nós usamos água e algumas pessoas usam bolos ou biscoitos em vez de pão. Mas o que realmente importa é que todos nós fazemos isso em memória do sacrifício de Cristo ao seguirmos o seu exemplo. O sacramento é o momento mais importante dos domingos. O que você deve fazer enquanto participa do sacramento, você sabe? Eu fiz aqui uma lista do que devemos e do que não devemos fazer. Do que nós devemos fazer. Primeiro, nós cantamos um hino relacionado ao nosso Salvador Jesus Cristo, certo? Enquanto o sacramento é servido, podemos ler sobre Jesus Cristo. Nós podemos também pensar sobre a expiação de Jesus Cristo. E o que não podemos fazer? Utilizar o celular, ficar jogando ou conversando com outras pessoas, pensar em coisas que não têm nada a ver com o Salvador. O sacramento tem a promessa de que, se formos fiéis, teremos sempre a companhia do Espírito Santo com a gente. Quando você se sente triste e sozinho, o Espírito Santo pode te ajudar. Todas as pessoas passam por provações, porém, as bênçãos do sacramento podem nos ajudar a resistir e a superar nossas dificuldades. Em Doutrina e Convênios 27, versículos 15 a 18, o Senhor nos deu uma técnica que pode nos ajudar a resistir às nossas provações. Ele disse: "Portanto, alegrai-vos e rejubilai-vos, e cingi os lombos, e tomai sobre vós toda a minha armadura, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, a fim de subsistirdes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os lombos com a verdade, tendo vestida a couraça da retidão, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, o qual, para vos confiar, enviei meus anjos. Tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados dos iníquos, e tomai o capacete da salvação e a espada do meu espírito, que derramarei sobre vós, e minha palavra que vos revelo, e concordai acerca de todas as coisas que me pedirdes, e sede fiéis, até que eu venha, e sereis arrebatados, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém."
Muito bem, vamos às perguntas. O que é possível através da expiação ou sacrifício de Jesus Cristo? Opção A, ser perdoados. Opção B, receber consolo. Opção C, viver com nossa família para sempre. As 3 respostas estão corretas. Muito bem. Próxima pergunta. Como se chama quando participamos da distribuição do pão e da água na igreja? Opção A, a ceia do Senhor. Opção B, o sacramento. Opção C, a Santa Ceia. A opção correta é a opção B, o sacramento. Muito bem. Obrigada por assistir mais uma semana. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser notificado quando novos vídeos forem postados. Até a próxima semana. Tchau, tchau!